Fala pessoal, aqui é da União Direita Brasil e hoje vamos comentar sobre o marxismo cultural. Primeiramente, é bom salientar da onde ela veio e a sua origem do seu pensamento. Ela começa ainda durante a Revolução Francesa, onde se teve, como por exemplo, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram a ala menos radical, querendo ainda manter certas tradições e mudar aquilo que acreditava ser necessário. Fato que os jacobinos era a ala mais radical. Durante a Revolução Francesa, se decorreu aí as definições de esquerda e direita, onde os girondinos estavam à sua direita e os jacobinos à sua esquerda, surgindo aí os termos esquerda e direita. Durante as Revoluções Francesas, ficou conhecido como a Era do Terror Jacobino, onde era a mais radical, onde, durante esse período, foram guilhotinadas mais de 40 mil pessoas em um ano. Seria equivalente a cerca de mais de 100 pessoas guilhotinadas em praça pública diariamente. Anos mais tarde, após seu fracasso, sua negação histórica com o passado e sua busca em apagá-lo, um homem surgiu com novas ideias. Esse homem seria Karl Marx. É importante lembrar quem que era ele. Ele era de uma família rica e que se casou com uma mulher rica também. No entanto, ele não cuidava de seus gastos financeiros. Logo começou a entrar em decadência, começaram a falir. E, diante de toda essa miséria, morreram filhos, tiveram uma grande miséria. Diante de toda essa dificuldade, ele começou a escrever O Capital, dentro de seus livros, e o Manifesto Comunista. Ele foi financiado pelo seu amigo, também de uma classe alta, Friedrich Engels, de onde recebeu dinheiro, e com esse dinheiro ele fez um tour pela Europa, sendo que sua família necessitava do dinheiro. Por fim, ele publicou seu primeiro livro em 1848. E no final de sua vida, teve um final de grande miséria e uma vida extremamente triste. Agora, depois de vários tempos, durante já a Rússia, lá se proliferou muito as ideias marxistas, onde tiveram como principais três figuras, como Lenin, Stalin e Trotsky. Algo que é curioso é que nenhum desses três nomes realmente era o nome deles. Stalin, por exemplo, ele não era nem russo, ele era da Geórgia. Então ele decidiu mudar seu nome para Joseph Stalin, para torná-lo mais russo. Trotsky também não era esse o nome dele. Ele colocou como nome Trotsky após ele ser preso, e nessa cadeia ele era espancado pelos oficiais, sendo que o nome de um deles era Trotsky. E como um fim, para de certa forma apagar o passado desse homem e para, de certa forma, uma justiça poética, escolheu para si o nome Trotsky. Por fim, temos Lenin, que está a dizer que é a cabeça do movimento, cujo nome era Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Por fim, diante de todas as disputas políticas que estavam naquela época, ocorreu uma tentativa de revolução já em 1905, onde ela fracassou, e com isso começaram a olhar o que erraram e tentar aprender com seus próprios erros, onde então surgiu a tática das tesouras, que basicamente se tratava de dividir o movimento em dois, onde ficaria um mais radical, onde se pareceria que aquele é o problema, aquele é o perigo, enquanto teria um secundário, que seria menos violento, mas todos eles em busca do seu próprio objetivo. Todos eles, no final, buscavam a mesma coisa. Já em 1917, em fevereiro, ocorreu a primeira parte da Revolução Russa, onde os mencheviques, que era a parte menos radical, tomou o poder. Com eles prometeram que seria algo necessário, que seria entregue todas as necessidades que eles queriam de forma gradual, por assim dizer. No entanto, o povo naquele momento russo não queria mais, queria algo imediato. E tudo isso incentivado pela imprensa e os jornais comunistas de seu tempo. Logo já em outubro de 1917, ocorreu a Revolução Bolchevique, onde, liderados por Lenin, Stalin e Trotsky, depuseram os mencheviques e entraram os bolcheviques no poder. Vale lembrar que por causa de todo esse conflito, esse esgaçamento social que aconteceu na Rússia,
não foi algo pacífico. Teve, por exemplo, a Guerra Civil Russa, que foi o Exército Vermelho, do lado dos bolcheviques, contra o exército branco, e que lutava contra eles. E estes, muitas vezes, eram usados como propaganda que estes queriam a volta da monarquia Romanov, sendo utilizado por ele como justificativa para mais tarde o fuzilamento da família. Quem cuidava dessa parte do Exército Vermelho naquela época era Trotsky. Só sobre o comando dele, mais de 9 milhões de russos morreram, porque eles eram obrigados, não poderiam desertar, e quem não aceitasse o convocamento seriam fuzilados. Isso é só o início. Já na época de Stalin morreu muito mais gente. Se teve, como por exemplo, na parte da Ucrânia, onde 80% da população morreu de fome, onde eles confiscaram toda a comida e essa comida seria levada para Moscou. Tal consequência acabou gerando 80% da morte da população. Todo esse período, durante já a Segunda Guerra, com o fim, e a Guerra Fria, iniciou o investimento de guerrilhas e partidos para que tomassem o poder de outros países, partindo como, por exemplo, de militâncias, revoluções, trazendo consigo a revolta do proletariado. No entanto, muitas vezes, essa questão não era muito bem vista pela população geral do mundo, que não queriam algo assim. Queriam manter suas tradições, seus valores morais, a religião, algo que era inegável para os comunistas. Com esse problema em vista, teve um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, onde com ele surgiu a ideia que a revolução comunista não deveria partir em si do proletariado e da guerra em si, mas sim de uma revolução cultural, onde seria diariamente, por exemplo, com influência das mídias, jornais, a televisão, o rádio, passando de forma suave, sorrateiramente, os ideais comunistas, fazendo com que, a longo prazo, a população se tornasse comunista sem perceber que se tornou comunista. Para tal, deveriam focar nas escolas, universidades, onde faria a mente da juventude já desde cedo. Como consequência, se tal ideia desse certo, essa geração se formaria, veria, por exemplo, professor, geraria uma nova geração de alunos com esses ideais e assim formaria um ciclo. Muitas vezes nem mesmo as próprias pessoas percebendo que aquelas ideias são comunistas, são de esquerda em si. Aqui no Brasil, podemos citar já durante o regime militar, onde tinha-se as guerrilhas que procuravam a ditadura do proletariado. No entanto, não era muito bem visto pela população tais atos de vandalismo e ataques terroristas. Logo, começou a chegar as ideias de Gramsci no Brasil. Começaram a ler e, nesse momento, a esquerda se bipartiu. Um lado ia para as guerrilhas e o outro lado ia para as universidades, o jornal, por exemplo, onde, ao longo prazo, isso foi mudando o imaginário popular, gerando uma nova geração de jovens com uma nova mentalidade, tudo de forma sorrateira, onde apenas os mais atentos percebiam o que estava acontecendo, mas a população em geral não percebia. Com isso, gerou uma nova geração brasileira, onde estes vão trabalhar nos meios de comunicação, viraram professores, transmitindo essas novas ideias e, como consequência, o menosprezando o passado, fazendo com que os próprios jovens não tivessem acesso ao seu próprio passado, fazendo com que tivesse o desprezo de sua história, fazendo como, por exemplo, o desprezo à religião, a ir à igreja, como algo defasado. Tudo isso foi acontecendo a partir de muitos anos, de vários anos, em eles ocupando espaço de forma muito lenta. Já no início do século XXI, muitos brasileiros não tinham mais valor à própria pátria, não tinha mais os mesmos valores, já tinha um viés diferenciado já de seus pais ou avós naquela época. Isso esteve muito mais presente a partir que, em 2003, ocorreu a eleição de Lula para a presidência, onde foi feita a maior escândalo de corrupção visto no mundo, onde se teve um aparelhamento das mídias, onde estavam com diversos problemas de corrupção, onde via-se crer que estava tudo certo, estava tudo bem, apesar de já naquela época surgirem já casos da corrupção no governo, mas muitas dessas coisas eram muitas vezes abafadas. Logo, já nesse período, iniciou a parte da divisão social no Brasil, onde começou a criar, de forma muito mais clara, uma briga entre, por exemplo, brancos e negros, héteros e homossexuais, homens e mulheres, de uma forma muito mais clara, onde as militâncias aparecendo de forma muito mais frequente, dividindo ainda mais a sociedade brasileira. Todas essas, se for analisar cada um dos movimentos, tanto as feministas, o movimento LGBT e o movimento negro, se eu for olhar por trás, quem os financia é o pessoal do PT, PSOL, PCdoB, tudo isso para estimular a velha máxima de dividir para conquistar. Tais brigas ficaram muito mais evidentes,
de forma muito mais clara quando ocorreu a eleição de 2018, onde se mostrou muito o aparelhamento estatal em relação às mídias, às universidades, onde mostrou-se os grandes centros de militância e o exagero, o cinismo muito mais evidentes, como antes já percebia-se, mas agora estava muito mais descancarado tais eventos. Por fim, podemos concluir que esse foi um método muito eficaz, muito demorado, pensado a longo prazo e como isso foi devagar. Vale lembrar que com todos esses métodos criou-se a ideia do negacionismo histórico, onde não importa mais o que você fale que é uma mentira, pois se tornou tão comum apenas um lado falando, a mentira acontecendo, que se tornou verdade. E vale lembrar também que quando você despreza sua própria história, você não gosta de onde você está do seu país, podemos relacionar isso como um objeto que você tem. Se é algum objeto de família, por mais simples que seja, você tem um apego muito maior com ele. E se alguém pedir, você não vai querer entregar para ele, tem um valor emocional. Agora, se é um objeto simples, por assim dizer, e alguém queira ele, a chance de você dar a essa pessoa é muito maior do que se você conhecer sua própria história. Isso pode relacionar com a história do próprio país. Quando você tem valor aquilo que você tem, você não entrega, você cuida, se preserva, com muito mais cuidado do que se você não tivesse. Para reverter isso, também vai ser algo muito demorado. Afinal, uma geração inteira foi afetada com esses ideais. Só para começar com, por exemplo, em salas de aula, debatendo não mais sobre sexo, mas o gênero, onde os professores nas escolas, nas universidades, não vão lá para ensinar, para transmitir conhecimento, apenas para provar as suas próprias visões de mundo. Logo, para reverter isso, vai ser algo muito demorado e muito difícil. Portanto, para reverter isso, devemos trazer de volta os valores familiares, os valores tradicionais, a religião, o amor, o afeto, a família, por exemplo. Ajudar pessoas que muitas vezes estavam caladas, que estão agora abrindo novos projetos e ajudá-los a ganharem voz, estarem presentes, senão apenas um lado fala e o outro apenas fica quieto e chegamos onde estamos hoje. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um like.